Olá, pessoal, bom dia. Bem-vindos, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos aqui na nossa live do Clique Carreiras com o Descomplica. Eu sou o Renan, tá? Eu vou estar apresentando aqui a live hoje. E para quem não está me vendo, eu vou me autodescrever, tá? Eu sou um homem moreno, de cabelo e barbas pretas. Estou usando um óculos com armação redonda, na cor marrom, e uma blusa, tá? Preta com flores laranja e verde. E junto comigo eu tô com a incrível Ana Clara, a nossa intérprete de Libras. Eu vou estar descrevendo ela também para quem não a está vendo. Ela é uma mulher negra, de cabelos cacheados, óculos de armação quadrada, cinza, e tá usando uma blusa preta. Estamos aqui na nossa live, né? Então, se você chegou aqui hoje e ainda não sabe o que é o Clique Carreira, ou quer entender melhor um pouquinho, né, do que é o Clique Carreira, na verdade, nós preparamos um vídeo com alguns spoilers do que você pode encontrar por aqui. Então, vamos ficar de olho no vídeo. O Clique Carreira é uma plataforma gamificada em realidade virtual pensada para impulsionar carreiras. Caminhando pelo espaço do Clique, você consegue visitar o stand de mais de 20 grandes empresas do cenário nacional e global, acessa mais de 60 conteúdos exclusivos preparados para o seu desenvolvimento e ainda cria conexões. Visitando o mural de botões de cada stand, você consegue acessar o portal de carreira das organizações, pode conferir as vagas e se cadastrar naquela que dá match com você. E não deixe de conferir os vídeos disponíveis nas TVs dos estandes. Além disso, até 30 de setembro no auditório do Clique, serão realizadas mais de 80 ações ao vivo promovidas pelas empresas que estão nessa iniciativa. Visitando a Central de Desenvolvimento, você realiza jornadas gratuitas, como a jornada de diversidade, e ainda recebe um certificado ao concluí-la. Acessando o site ciadetalentos.com.br/cliquecarreira, você conhece um pouco mais sobre esta iniciativa, fica por dentro da programação do auditório de cada semana e ainda conhece as organizações que estão no Clique. Não fique de fora dessa! Acesse em seu computador ciadetalentos.com.br/cliquecarreira. E é isso, o Clique Carreira, né? Então ele tá imperdível. Se você já esteve aqui antes, já sabe que a Descomplica é uma das empresas que estão lá no Clique Carreira. E se você não conseguiu participar das últimas lives, não se preocupa. A gente está disponibilizando as gravações, tá? Você consegue acessar lá no stand da Galeria Clique, ou então na plataforma e também aqui no YouTube. Então aproveita e dá uma passadinha no stand do Descomplica, que tem muito conteúdo bacana lá para vocês. Além disso, quem acessar as atrações que serão realizadas pelo auditório do Clique Carreira pode requerer o certificado de participação para ser utilizado como horas complementares na faculdade. Então, é muito simples fazer isso. Basta acessar no seu computador ciadetalentos.com.br/clique carreira, entrar na plataforma virtual, fazer o seu registro, ir até o auditório A e nos assistir por lá. Ali, por volta de novembro, a gente vai encaminhar no e-mail cadastrado na plataforma o certificado, já somando todas as horas das atrações que você participou nos auditórios do Clique Carreira. Então, não deixa de participar e, se precisar e ficar à vontade, não deixa de requerer também aí as suas horas, tá bom? E agora, eu quero chamar para esse palco virtual, né? Tenho o prazer de chamar para esse palco virtual a Carolina Brito, gerente sênior de aquisição de talentos, marca empregadora e diversidade na Descomplica, e o Cláudio Garcia, presidente da The Outthinker Strategy Network, que trará o tema Novas Profissões que vão surgir a partir das mudanças na sociedade, Indústria 4.0 e Wellness. Bem-vinda, Carol, bem-vindo, Cláudio. Obrigada, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui nesse palco virtual. Olha que modernidade. Pois é, eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui hoje, tá? E eu vou pedir para que vocês se apresentem e se autodescrevam para os nossos participantes, pode ser? Claro. Meu nome é Carolina Brito, mais conhecida como Carol Brito. Sou uma mulher negra. Estou utilizando, um afro puff, meu Black Power. Estou com blazer listrado de fundo bege e listras vermelhas. Estou com um brinco dourado e um cordão também.
Bem, eu sou o Cláudio Garcia. Tudo bem, Renan? Tudo bem, Ana Clara? Oi, Carol. Eu sou homem branco, com cabelos e barbas castanhos escuros. Estou usando um óculos preto, armação preta, e estou usando uma camisa social azul. Perfeito. E só lembrando aos participantes que no final a gente vai ter um momento para perguntas, tá, gente? Então deixa a sua pergunta aqui no chat que a gente vai respondendo. Agora sim, Carol, Cláudio, esse é o momento mais esperado e eu vou pedir para que vocês tomem conta do palco, né? Eu vou ficar aqui acompanhando tudo que vocês prepararam para a gente hoje, então fiquem à vontade para começar. Então vamos lá. Gente, primeiro a gente está muito feliz de estar aqui hoje, né? O Cláudio e eu. A gente vai conduzir uma conversa, então a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro das profissões. Mas antes de mais nada, eu acho importante a gente se apresentar profissionalmente, né? O que a gente faz hoje, né? Com o que a gente trabalha. Eu vou convidar o Cláudio para fazer essa apresentação inicial e logo em seguida eu me apresento. Muito bem, então eu sou o Cláudio Garcia, eu faço várias coisas, só para dar um pouco de história de quem eu sou. Eu trabalhei muito tempo na indústria de capital humano, né? Eu fui durante 14 anos executivo na América Latina, inicialmente, depois aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, executivo de uma grande empresa do setor de capital humano, que ajuda outras empresas com problemas relacionados a gente, né, e a gestão de gente. Nos últimos anos eu saí dessa empresa e hoje eu tenho vários papéis, eu sou conselheiro de algumas empresas, eu sou presidente de uma rede de heads, né, de chefes de estratégia de grandes empresas globais, e também eu sou professor na NYU, né, na New York University, na área de gestão de pessoas, na área de gestão global de pessoas e na área de gestão global também. Ótimo. Eu sou a Carolina Brito, né? Eu sou senior manager, gerente sênior de aquisição de talentos, diversidade, inclusão e marca empregadora aqui na Descomplica. Além da Descomplica, eu atuei em outras empresas também com foco em RH, então atuando de maneira generalista como head da área de recursos humanos. Na área de recursos humanos, eu atuo um pouco mais do que 6 anos, mas, curiosamente, eu fiz uma movimentação de carreira. Minha formação é na área ambiental, onde eu trabalhei durante alguns longos anos na indústria como gerente de operações. E eu falei isso tudo sobre a Carol, porque eu já trouxe uma curiosidade sobre movimentação de carreira. E eu notei que o Cláudio também tem isso no discurso dele. E isso me traz o seguinte questionamento, Cláudio. Lá na época do vestibular, alguns anos atrás, a gente já idealizava alguma carreira, né? Porque a gente tem a grande missão de prestar o vestibular e escolher uma faculdade que a gente entende que é o que vai delimitar, né? O que vai desenhar o nosso futuro. E aí eu queria te perguntar, te levar alguns anos atrás e entender como é que foi essa escolha, né, de carreira para você e se aquilo que você planejou realmente foi o que aconteceu. Exatamente. É engraçado, porque até 6 meses antes de eu escolher a minha carreira, né, escolher qual era o vestibular que eu fui, eu sou formado em engenharia civil, eu fiz vestibular para engenharia civil, eu não sabia, 6 meses antes eu não sabia o que eu queria, né? Tinha uma pressão da família de fazer medicina, eu sabia que não era o que eu queria, eu tinha uma atração por matérias exatas, né, física, matemática e tudo associado, que levou a escolher engenharia, mas assim, a decisão de última hora foi muito intempestiva, no sentido de o que é que está mais perto do que eu estou querendo, não tinha certeza, foi o que eu escolhi, né? Passei no vestibular, tinha me preparado para isso, né? E é interessante porque, assim, hoje, quando eu converso com a maioria dos jovens, ainda existem alguns padrões muito claros para mim em relação a como escolher profissão. Um é pressão social, né? Assim, a família de médicos, né? E aí a pessoa quer ser igual ao pai ou a mãe, ou advogados, ou essas profissões que são tradicionalmente valorizadas na sociedade. Tem um outro grupo, como eu, na época, que estava perdido, não sabia o que queria, e aí vai muito por que a gente chama por proxy, né? Quais são aquelas coisas que eu tenho mais afinidade, o que é mais parecido com o que eu estou perto e que tem disponibilidade, né? Que eu posso, eventualmente, fazer parte disso daí. E tem outras pessoas que já estão bem definidas, e por incrível que pareça, essa quantidade que já está bem definida
Várias pesquisas mostram isso. É uma minoria muito pequena. A gente está falando de 5 a 10% no máximo, dependendo do país, dependendo de estar. É muito cedo para se escolher uma profissão, 18 anos. A gente pode ir pelas afinidades e tentar descobrir. E isso aconteceu comigo. Quer dizer, nada do que eu pensei naquela época aconteceu hoje. Né? Assim, eu estou num caminho completamente diferente. Aliás, se eu pensasse minha carreira 5 anos atrás e onde eu estou hoje, também o mundo deu voltas. A gente imagina uma coisa e persegue isso, mas vai descobrindo outras coisas no caminho e vai encontrando outras áreas que você tem afinidade também, e é isso. Acaba sendo uma descoberta. Né? É óbvio, né? Isso não é igual para todo mundo. Novamente, se você conversa com muitas pessoas hoje da minha idade, ou próximo da minha idade, ou mais velhas, né? Elas houve a mesma história. Alguns sabiam o que queriam, outros chegaram onde quiseram, né? Outros estão num caminho completamente diferente, que eu acho que a grande maioria. Né? A vida é isso, né? A vida ela não é tão certa e previsível como a gente imagina. Isso, obviamente, influencia nas carreiras também. Excelente. Cláudio, você falou alguns pontos que me fizeram refletir, né? Um dos pontos que você falou foi justamente sobre a dúvida sobre a carreira, né? E aí eu me coloco no seu lugar, porque eu mesma tive várias dúvidas. E o outro ponto que você trouxe, que eu acho que cabe uma reflexão para os jovens que estão assistindo aqui a gente hoje, é de muitas das vezes a gente ter interferências externas sobre a escolha da carreira. E muitas das vezes a gente acaba indo por uma decisão de uma pessoa terceira, que é uma pessoa querida pela gente ou não, e a gente não se sente tão feliz e tão realizado. E aí, quando eu falo de felicidade e realização, eu falo sobre o que você trouxe no final da sua fala sobre a carreira não linear, né? Não é um movimento exato. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre o que você compartilhou com a gente ali no nosso painel de pesquisa Descomplicando o Futuro das Profissões, onde você foi uma das pessoas entrevistadas, sobre o que você entende sobre o futuro das profissões para essa galera jovem. É quase uma previsão de futuro, né? Não, exatamente. E assim, hoje é impossível você prever o futuro e saber exatamente quais vão ser as profissões no futuro. O que tem um lado, assim, para alguns ruim, né? Pô, não sei exatamente o que vai acontecer lá na frente, né? O que é que eu posso ser. E, por outro lado, eu, na minha perspectiva, eu acho isso super positivo, porque dá a possibilidade de a gente ser criativo e criar profissões que não existem hoje, profissões que podem ter muito mais afinidade com o que a gente é, muito mais adequadas para a realidade que a gente vai viver lá na frente. A gente não sabe exatamente como é que essas, por exemplo, muita gente está falando do metaverso, né? A gente não sabe exatamente como essas tecnologias vão impactar profissões, indústrias, empresas no futuro, né? Essa é uma realidade. É como se você olhasse para 15 anos atrás e pensasse, por exemplo, num influencer no YouTube ou no Instagram. Né? Você não imaginaria que isso existiria na proporção que a gente está vendo hoje. Isso não era uma realidade previsível. Né? Mas a gente pode ter algumas pistas. A gente pode ter algumas pistas relacionadas o que a gente chama de macro tendências que estão acontecendo no mundo hoje. Né? Por exemplo, vou dar uma bem simples, que é tecnologia. Não existe dúvida alguma que tecnologia está aí, né, e que está influenciando profissões, como a gente faz o nosso trabalho. É um pouco, por exemplo, na minha época, lá atrás, quando eu comecei minha carreira, computador não era algo que toda empresa tinha e todo mundo tinha acesso. Né? Então, estava começando isso. Então, você chegava numa empresa, você tinha várias outras ferramentas de trabalho que não o computador. Você tinha máquina de datilografar, você tinha que escrever as coisas, reuniões não eram... Você não tinha Google para consultar tudo que está na internet. Era uma outra realidade. E a gente teve que aprender a utilizar o Excel, o Word, né, essas ferramentas que são super simples hoje para poder entregar o nosso trabalho. Né? Então, aquilo aumentou a nossa capacidade para fazer o nosso trabalho. Hoje a gente tem outras tecnologias, né? Por exemplo, muita gente fala de inteligência artificial. Né? Inteligência artificial, por mais que hoje você tenha que ter um treinamento, né, um curso para isso, já existe ferramentas disponíveis que, sem ter muito conhecimento de programação, você consegue gerar aplicações de inteligência artificial. Isso vai ficar cada vez mais simples. Então, assim, essa é uma grande tendência, né? Tudo isso que é sofisticado, ficando simples, acessível, com alguns cliques de botões você consegue fazer uns testes, da mesma forma que o Excel hoje permite que você faça cálculos complexos utilizando as planilhas. Então, a gente sabe
que profissões no futuro as pessoas vão ter que ter essa linguagem na cabeça, que elas vão precisar utilizar isso, independente de qual seja a profissão. Um outro exemplo, por exemplo, né, para falar de profissões do futuro, a população global, no Brasil também, na maioria dos países do mundo, com exceção da África e de alguns países na Ásia, a população está envelhecendo. Existe menos nascimento de pessoas per capita, né, por pessoa na população. O que significa isso? Que sem dúvida alguma, vai ser um mundo onde a gente vai precisar de mais pessoas cuidando de outras. Porque, naturalmente, quando a gente envelhece, né, quando a população envelhece, a população está envelhecendo e vivendo longamente, né, vivendo mais longo, né, são dois fatores importantes. Então, a gente vai ter mais pessoas para cuidar. E é importante cuidar dessas pessoas, porque elas ainda vão ter renda, elas ainda vão ter impacto na economia. Então, a indústria, por exemplo, todo mundo fala da indústria de tecnologia que mais vai empregar no futuro, o que não é. A indústria que deve mais empregar no futuro é a indústria do cuidado, a indústria da saúde, né? Então, como é que as pessoas estão se planejando para isso? É uma área que você tem afinidade? Imagine juntar a indústria da saúde com as revoluções tecnológicas que estão acontecendo na área de saúde, tanto digital, como também em ciências biológicas, né, em ciências genéticas, várias outras coisas que vão impactar como a gente vive no futuro, né? Talvez mais longamente, com mais saúde, não sabemos, né? Mas o espaço que tem nessa área de saúde é gigante, poucas pessoas observam. Então, assim, eu gosto muito de olhar para essas macro tendências, em vez de dizer assim, exatamente qual vai ser a profissão do futuro, eu tenho uma boa visualização, isso é impossível, né? Mas eu tenho uma boa visualização de áreas que vão demandar novas profissões, que vão demandar novos trabalhos, e que as pessoas vão ter oportunidade de criar, né? Excelente. Quando você fala de macro tendências, Cláudio, cada macro tendência carrega uma série de carreiras e profissões, né? E formações. Então, eu achei essa sua dica excelente, justamente para ajudar, né, cada jovem a escolher um pouco mais sobre o seu futuro da profissão. E aí, falando um pouquinho sobre futuro, profissões, a gente está aqui no lado de previsibilidade, né? Eu queria entender como é que você vê o futuro do mundo do trabalho, né? Que você entende hoje que os jovens devem ter em mente ao escolher uma carreira? Olha só, é engraçado porque tem várias hipóteses do que o mundo do trabalho, como a gente realiza o nosso trabalho, vai se transformar, né? Por exemplo, uma das profecias que há muito tempo está por aí, né, nos jornais, na imprensa, em relação a que o mundo vai ser mais do trabalho e menos do emprego, né? Eu ouço isso já há 20 anos, né? Eu trabalho nessa indústria de capital humano hoje, contando com eu ensinando na universidade, há 16 anos, 17 anos. E desde o começo, todo mundo fala isso, o futuro vai ser mais trabalho e menos emprego. E isso não se realizou, assim, o trabalho e o emprego ainda são uma realidade muito importante. Você tem trabalho fora do emprego? Tem. É uma proporção fixa que aumenta quando você tem crises econômicas, porque as pessoas vão ter que encontrar formas alternativas de trabalho, e diminui quando você tem a economia indo bem, né? Porque aí as empresas têm grande demanda por pessoas e elas começam, obviamente, a contratar mais pessoas para isso, com salários, com compensações, né, com remunerações competitivas, né? E aí fica muito difícil. Então, assim, muitas pessoas têm medo do emprego desaparecer. O emprego não vai desaparecer. Agora, obviamente, com tecnologia, com outras oportunidades. Por exemplo, hoje você consegue montar uma empresa muito mais fácil do que conseguiria montar uma empresa no passado e escalar essa empresa também, porque você tem acesso a muitas tecnologias. Você pode criar um site de conteúdo, você pode criar um e-commerce, você tem tudo isso disponível online com custos muito mais acessíveis do que eram no passado. Então, você consegue ter caminhos alternativos, se você quiser, de uma forma muito mais fácil. O que a gente vê é que, assim, por mais que o emprego ainda vá dominar por um futuro muito distante, hoje é muito mais fácil você ter carreiras alternativas. Então, se você quer ser um fundador de uma empresa, você quer ser um empreendedor, é muito mais fácil ser um empreendedor hoje. Tem muito mais fundos disponíveis, caso você tenha uma boa ideia e você prove que sua ideia tem o que a gente chama fit com o mercado, né? Que tenha clientes que vão comprar o seu produto. Você pode ser um consultor independente, isso é muito possível hoje, muito mais fácil. Por exemplo,
eu tenho, por causa de minhas múltiplas atividades como conselheiro, como professor, como presidente de uma rede de estratégia, eu tenho 6 e-mails diferentes, né? Por causa de tudo isso aí. Eu consigo ter uma plataforma que agrega todos esses e-mails e toda a minha agenda. Então, e ainda eu consigo agendar com a secretária eletrônica minhas reuniões de uma maneira muito mais fácil. Então, hoje é muito mais fácil você ter essas carreiras alternativas. Então, por mais que o emprego vá dominar, se você não se sente bem dentro da estrutura de emprego, existem outros formatos. Novamente, você pode ser empreendedor, você pode ser um consultor independente, você pode ser um associado de várias empresas e fazer part-time jobs, né, nessas empresas. Então, hoje existem essas possibilidades que no passado era muito mais difícil, né? Então, a mensagem que fica assim, emprego ainda vai ser muito importante, obviamente tem uma questão que está mudando, que é essa relação dos indivíduos com as empresas, né, que a gente pode comentar depois, mas as formas alternativas de trabalho são mais possíveis do que eram no passado. E aí tem uma questão de como você muda o seu mindset para se ver nessas possibilidades, né, para se ver, tem prós e contras, mas pode ter muito mais prós e contras se você entende quais são os riscos, você entende qual é o esforço que você tem que fazer em cada uma delas. Excelente, Cláudio. E você falou sobre formas alternativas do trabalho. Isso me fez conectar com um tema que a gente conversou recentemente, que é o tema de diversidade. Porque quando a gente fala de formas alternativas de trabalho, a gente fala um pouco também de desmistificar aquilo que é convencional. E aí, quando eu olho para a diversidade, e aí eu olho para comunidades, por exemplo, para a periferia, eu vejo muitos jovens criativos, né, que reinventam o mercado de trabalho e reinventam as suas histórias. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre a perspectiva de diversidade e carreira para esses jovens que são empreendedores já de berço, né, já de nascença. Muito legal. Olha só, sem dúvida, assim, muitas vezes a dificuldade cria oportunidade, né? Eu citei até um exemplo quando a gente estava conversando antes desse evento, da música, né? Onde a música mais foi criativa ao redor do mundo, essa história, não foi da nobreza, não foi das pessoas que já tinham chegado num estágio de vida confortável, né, com riqueza. Ela veio dos grupos excluídos, dos grupos que estavam a gente chama, no bottom, né, lá embaixo na pirâmide social, né? As pessoas que eram excluídas em todo o país do mundo. Você pode ver o blues, de onde veio o blues, né? O blues veio dos negros americanos, né? De uma tradição de como eles cantavam as músicas dentro das igrejas e outros lugares. O jazz também, a música brasileira, a bossa nova, por mais que você olha assim os principais cantores da bossa nova, apesar de serem homens brancos, a origem da bossa nova veio da música originalíssima brasileira dos negros, daquelas comunidades mais humildes que existiam no Brasil na época, né? E aquilo influenciou pessoas que tinham um acesso ao dinheiro, acesso à mídia mais forte. Então, assim, a zona criativa das pessoas que estão passando por alguma dificuldade é gigante, seja em música, seja empresarial. Como é que a gente instrumentaliza elas, né? Obviamente, em países como o Brasil, a gente ainda tem um problema educacional muito grande, e muitas dessas pessoas têm a criatividade, mas não têm acesso a como desenvolver essa criatividade, quer dizer, não tem a mesma oportunidade que outras pessoas que não são, né, às vezes, muito criativas, porque não tem um estímulo do mundo, né, não tem as dificuldades que eles têm para poder ser criativos. E o que acontece é que, como país, a gente está perdendo essa oportunidade, né? A gente está perdendo essa oportunidade. A gente podia estar instrumentalizando isso e crescendo. O outro lado disso é assim, vocês que não têm todas as oportunidades do mundo hoje, né, vocês têm, de repente, eventuais dificuldades que podem virar soluções, virar oportunidades de carreira, oportunidades de negócio, oportunidades de servir outras pessoas que têm possibilidades, dificuldades muito semelhantes às suas, né? E ainda tem outra perspectiva disso tudo, que é, além dessa de você olhar para isso como suas dificuldades, como um potencial de resolver alguns problemas no mundo que podem estar incluindo mais pessoas, tem o que as empresas estão perdendo com isso, né? Por exemplo, tem toda essa discussão das gerações. Geração X, geração Y, geração Z, baby boomers, né? Que a gente usa no Brasil, mas já foi algo importado dos Estados Unidos, e que é engraçado, porque recentemente teve uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, onde eles têm uma associação aqui nos Estados Unidos de ciência, que eles pegam um desafio para provar algo relacionado à sociedade ou a alguma ciência, e eles põem vários experts, né? Vários experts juntos para poder tentar
provar se é verdade ou não aquilo que falam. E teve um grupo que foi chamado para discutir se essas gerações, né, elas são diferentes uma das outras. Isso é verdade ou não é? E aí eles chegaram a uma conclusão, foram mais de 50 especialistas juntos na área de sociologia, psicologia, economia, ciências sociais, colocaram todo mundo junto e a descoberta deles, final, assim, não existe nenhuma evidência científica, com todos esses dados que coletam, que gerações são diferentes uma das outras. O que você tem de diferença são as idades das pessoas. Se você compara um jovem de 18 anos hoje com um jovem de 18 anos há 50 anos atrás, eles tinham as mesmos interesses, eles eram mais, por exemplo, preocupados com as injustiças sociais, eles queriam dar certo na vida, eles queriam... Então, assim, as diferenças entre idades dentro de uma mesma geração são muito parecidas com as diferenças de idade entre outras gerações no passado também. Por que isso é importante? Por vários motivos. E aí tem a outra conclusão desse estudo, que a diversidade não é entre gerações, a diversidade é entre idades. E existe muita diversidade entre os indivíduos de uma mesma idade também. Então, por exemplo, quando você fala, os jovens da geração Z, né, que estão emergindo agora e vão ocupar, eles são, muita gente fala, viciados em tecnologia, alguns falam que eles são digitalmente mais espertos do que outras pessoas, eles são mais preocupados com sustentabilidade. Tem um erro aqui, que você está colocando todos os jovens dentro do mesmo pacote. E esquece que as pessoas são diferentes, elas têm origens diferentes, elas têm problemas de vidas diferentes, né? Elas têm interesses diferentes, personalidades diferentes. E vocês categorizam todo mundo numa mesma categoria e esquece de olhar para a diversidade que tem lá dentro. Isso impacta, por exemplo, programas de recrutamento, né? Por quê? Porque, vou dar um exemplo aqui, quando eu era presidente, aí no Brasil, na América Latina, né, dessa empresa que eu trabalhava, a gente fazia regularmente. A gente precisava de um talento com determinadas características empreendedoras, por exemplo. Né? Não que a gente não pudesse encontrar isso vindo das melhores escolas, mas era muito mais fácil encontrar essas características empreendedoras vindo de pessoas que vinham de uma classe média, que trabalhavam e estudavam, que queriam andar uma milha extra, né, uma milha a mais para poder entregar e dar certo na vida. Então era muito mais fácil pegar isso numa categoria social que não as categorias sociais que usualmente vêm de escolas de primeira linha, por exemplo. Então, quanto menos a gente pensa nessas questões de geração, como eu estou falando, mais a gente se abre como empresas, e essa é a grande oportunidade para as empresas, para as possibilidades que os indivíduos têm em sua diversidade. Então, para mim, isso é uma oportunidade perdida que eu acho que ainda as empresas gerenciam muito mal. Né? Algumas abriram os olhos, algumas estão indo buscar pessoas na sociedade em vez de escolas específicas, mas ainda tem uma oportunidade enorme de como a gente aproveita esses talentos diversos que estão lá fora. Excelente. Excelente. Você tocou num ponto muito importante, né, que é a educação. O quanto que a educação potencializa esse dom, esse talento, enfim. Eu mesma sou uma mulher negra de origem periférica e a educação me transformou, né? Então, hoje eu estou em um lugar de avanço, né, em um lugar de privilégio, justamente através da educação de qualidade, né, pelo esforço também e entendendo o meu papel também na sociedade, que é um papel não só da Carol se transformar, mas transformar o ambiente pelo qual ela passa, gerando oportunidades para outras pessoas também. E aí, por que eu estou falando isso, Cláudia? Porque a gente tem uma pergunta aqui no chat que fala um pouquinho sobre carreira e fala um pouco sobre instabilidade e inconsistência de mercado. E eu mesma sou uma pessoa, como eu falei ali no início, que eu fiz uma transição de carreira, mas eu fiz por um fator de felicidade e de propósito. Mas essa pergunta aqui, ela está correlacionada a um fator de mudança de mercado. É uma pergunta do Wallace de Almeida Rocha. Wallace, tomara que eu tenha falado o seu nome certinho. A pergunta dele é: se eu escolher uma profissão que pode desaparecer em alguns anos, por exemplo, ciências sociais, como eu preparo para atuar nesse novo mundo? Muito bom. Muito bom. Eu só queria consertar uma coisa que você falou, Carol, que você falou que hoje eu sou uma pessoa de privilégio. Não, você não é uma pessoa de privilégio, você é uma pessoa de mérito. Você chegou onde chegou através dos seus esforços, né? E alguém enxergou o seu valor e você está onde você está porque você pode entregar muito mais
né, do que com todas a sua história, você pode entregar muito mais, né, do que está sendo entregue agora. Então, né, o privilégio é outra história, é outra conversa. Mas Obrigada, Cláudio. voltando a esse ponto, né, dessa pergunta do Alas, assim, profissões, elas se transformam. As profissões que mais têm possibilidade de desaparecer são aquelas onde o computador pode tomar elas, que basicamente, assim, quando você tem uma atividade tão repetitiva que aquilo pode se transformar num algoritmo e aquilo vai substituir aquela profissão. Ciências sociais, definitivamente, não é uma delas. Aliás, ciências sociais é uma área que está crescendo no mundo todo. Não sei se você ouviu falar de ciências do comportamento, é óbvio, ela está se transformando, né? Ciências sociais antes era muito mais uma ciência teórica, onde tinha uma interpretação empírica do que estava acontecendo. Hoje é uma ciência onde você usa experimentos para provar que pessoas se comportam em determinado momento, que você faz intervenções sociais, né, por exemplo, para poder entender se uma determinada intervenção vai causar um impacto necessário na área de saúde, de educação, de sensibilização política. Então, ciências sociais ela não vai sumir, porque é muito difícil de ser automatizada, porque ela está lidando com algo que é inusitável, que é o comportamento humano. Então, não é que isso vai acontecer. Agora, obviamente, você tem que estar olhando para a transformação que está acontecendo dentro das ciências sociais. Por exemplo, ciências sociais hoje é uma ciência que usa muito mais dados do que no passado. Então, data science, né, ciência de dados, começa a ser importante. Estatística, probabilidade, começa a ser importante. Então, tem elementos, talvez, que muito você não curtia na faculdade e tal, que estão hoje ficando mais juntos. Né? Tecnologia vai ter um papel importantíssimo em ciências sociais. Por quê? Porque hoje, com os dados que alguns instrumentos coletam, você tem muito mais informações sobre como os indivíduos se comportam, sobre como você reconhece comunidades, como você interpreta movimentos sociais, e aí vai. Né? Então, essa é uma dica importante. Agora, eventualmente, você pode não gostar dessa realidade, é uma outra história. Né? E aí, dependendo de onde você está na sua carreira, pode ser mais arriscado ou não você mudar de carreira. Nunca é impossível. Por exemplo, se você já tem uma família, você já está estável no emprego, você chegou numa determinada posição e se resolve mudar para uma carreira que você não tem experiência nenhuma, você tem que pagar um preço, né? Você tem que começar tudo de baixo, tem que passar pelos preconceitos se você tiver muita idade, por exemplo. E eu sempre falo isso para os meus estudantes, que hoje em dia, qualquer decisão que você toma em organização, pessoal, em vida, não vai ter decisão perfeita. Vai ter decisão, todas as decisões têm algo positivo. Por exemplo, se mudar a carreira quando você tiver em uma idade mais avançada, significa que você, eventualmente, vai estar tendo o risco de não ter o mesmo recurso que teria, né, para mudar essa carreira, mas vai trazer um monte de alegria. Então, sempre falo para os meus estudantes que qualquer que seja a sua decisão, não olhe só para o lado positivo dela. Olhe para os riscos que você carrega ao tomar essa sua decisão. Então, ciências sociais é uma ciência que vai ainda... É uma ciência que está crescendo, é o contrário agora, né? Você quer mudar ela? O que é que custa para você ter que começar tudo de novo? Né? Tem alguém que depende de você? Como é que você vai ter que se sustentar? Talvez, se você, supondo que você já tem um trabalho e agora você vai ter que começar tudo de novo, como é que é isso daí? Né? E quais são as alternativas, quais são as estratégias para minimizar isso? Então, pensa nisso daí. Então, voltando àquilo, profissões que vão sumir são profissões que têm o risco de ser automatizada, é isso. Ou, eventualmente, aquelas profissões que entregam algo para os indivíduos que a mudança de hábito dos indivíduos não vai querer mais, mas essas são até muito mais fáceis de você encontrar outras semelhantes que possam suprir outras atividades, outras necessidades dos indivíduos. Mas eu não me preocuparia com ciências sociais se você gosta delas, você só se preocupe em se atualizar para o que ela está se transformando. Perfeito. E aí, quando você fala de carreiras que vão deixar de existir, eu logo entro numa reflexão: quantas carreiras a gente tem hoje, no ano de 2022, no mercado de trabalho que não existiam na época dos nossos pais, por exemplo, né? Centenas, centenas. Pois é, então é um avanço, né? É a globalização, quanto que a gente vai avançando também enquanto seres humanos, o mercado, enfim. E você fala de tecnologia quando você linka com ciências sociais, e eu acho que aqui cabe uma pergunta, Cláudio, ligada à tal da indústria 4.0. Como é que você acha que a tecnologia vai mudar ou transformar, né, todo o nosso mercado de trabalho? Exato, assim. A indústria 4.0, ela
uma vertente que é muito... É engraçado, no Brasil ainda se percebe a indústria 4.0 como toda a revolução que está acontecendo agora no ambiente de trabalho, né? No exterior, na Europa ou nos Estados Unidos, a indústria 4.0 é o impacto das tecnologias na manufatura, na indústria essa que fabrica carro, que fabrica essas coisas que estão tendo aqui, que também está se transformando radicalmente, né? Hoje você tem sensores, você tem dados em tempo real do que está acontecendo lá, de quando tem uma peça quebrada, por exemplo, uma empresa que eu conheço que pôs na máquina de lavar sensores que hoje você sabe exatamente quando é que a máquina precisa de manutenção ou quando ela vai quebrar, na casa do cliente lá, sem o cliente nem imaginar. Então, ele vai ligar para você e dizer, sua máquina vai quebrar e você não tem um problema de ter a máquina quebrada e ligar para assistência técnica, o que melhora assustadoramente assim, a experiência do cliente, né? Então, assim, isso é a indústria 4.0, essas tecnologias vindo para a parte industrial. Mas se a gente for falar muitos chamam da nova revolução industrial, mas a nova revolução do trabalho, o que está acontecendo é que as tecnologias... Vai ser muito difícil você separar o que é uma empresa de tecnologia do que é uma empresa não de tecnologia, porque todas as empresas usam tecnologia. Isso que significa, um pouco daquela analogia que eu estava falando, que no passado, quando você tinha que aprender o Word, Excel, PowerPoint, o básico para poder entrar numa profissão, né, para poder ter um trabalho, hoje você vai ter que aprender mais coisas. Então, ciências de dados, para muitas profissões, está virando essencial. Né? Então, por exemplo, marketing. Né? Marketing hoje é uma função tecnológica. Você tem que ter lugares onde você coleta os dados, você tem que saber filtrar os dados, saber quais são os dados que têm valor, saber fazer associações estatísticas, correlações, causa e efeito, para poder, quando for fazer campanhas, por exemplo, para gerar vendas ou para atingir um público específico, saber exatamente, utilizando esses dados, o que é que toca o coração dessas pessoas, desses clientes. Então, assim, todas essas, a maioria dessas profissões no mundo, né, em geral, vão se utilizar de conceitos de tecnologia que não eram utilizados no passado. Vou usar outro exemplo, por exemplo, medicina, né, que cirurgiões agora estão começando a utilizar o metaverso, né, para fazer cirurgias. Ou os próprios robôs que hoje fazem cateterismo e outras intervenções que antes eram mais complicadas, elas vão coletando dados à medida que estão dentro do corpo humano. Né? Então, o médico precisa interpretar como é que se utiliza essa tecnologia, como é que se usa os dados, os sistemas que estão por perto. Então, assim, tecnologia vai ser uma parte essencial das nossas profissões. E aí a recomendação que eu tenho é aprenda o quanto antes, para você começar a ter esse mindset do que significa essas tecnologias, que é um pouco diferente do que era no passado. É muito mais baseado na probabilidade, no potencial de acontecer. Tem uma forma diferente de se enxergar o mundo, tem uma forma diferente de se enxergar a profissão em si, os negócios, e aí vai. E aí, só para complementar, e ainda mais você tem robôs entrando. Hoje os robôs estão no nosso computador, né? Hoje você pode criar um robô para você, que pode responder o chat quando alguém te pergunta coisas básicas que você pode responder. Você faz isso de graça na internet, você cria esses robôs. Mas os robôs vão estar além, né? Hoje, por exemplo, eu tenho o Google Home aqui do meu lado, que qualquer coisa eu peço um voice para eles, informações que eu quero que ele pesquise para mim. Eu dou comandos para ele me entregar uma tarefa depois, ou agendar uma reunião, ou mandar um e-mail para as pessoas. Então, os robôs estão aumentando a nossa capacidade de atuar. Pensa assim, no passado, para a gente se locomover de um lugar para outro, a gente tinha que ir a pé, ou depois com cavalos ou com animais, né? E depois a gente aumentou o nosso potencial de se mover quando a gente teve acesso ao carro, ao avião. São instrumentos para a gente. Então, robôs vão começar a ser instrumentos para a gente também, ferramentas, instrumentos, para ampliar as nossas capacidades. Nós vamos ser super-humanos, não porque a gente vai ter habilidades especiais, mas porque a gente vai ter equipamentos, máquinas, robôs ao nosso lado que vão potencializar o que a gente está entregando hoje. Isso já está acontecendo de fato, né? Mas pode ser muito mais do que o que a gente está vendo hoje em dia. Excelente. E aí a gente está falando de robôs, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de carreira, a gente está falando de futuro. E aí eu acho que cabe um conselho aqui, Cláudia. Eu queria ouvir um pouquinho você e depois eu vou trazer também meu ponto de vista. Se a gente pudesse voltar ali no passado, no ensino médio, e a gente lembrasse um pouco mais do quanto que foi desafiador escolher uma carreira, né? E o quanto que a gente viu também ao longo desses anos que é um pouco diferente daquilo que a gente imaginava, quais conselhos você daria para o Cláudio do passado?
E aí depois Olha, eu vou... Claro, estou curioso para ouvir você também. Mas, o conselho que eu dou para todo mundo hoje eu acho ainda que com 18 anos é muito cedo para se escolher qual é a sua profissão, mas não é cedo para você experimentar possibilidades, né? E geralmente a forma mais fácil de você escolher quais são essas possibilidades é por afinidade. Faça alguma coisa que você gosta, que você tem prazer em aprender, prazer em se dedicar. Por exemplo, eu tenho uma filha de 16 anos agora, eu acho que ela está no caminho certinho, que ela descobriu uma paixão por matemática, por robótica, por física, né? Essas matérias mais exatas, astronomia. E ela está se dedicando muito a isso, fazendo Olimpíadas de Astronomia, se dedicando a isso, e eventualmente ela vai escolher uma universidade. Pode ser que ela mude no futuro? Pode, mas só o fato dela estar desenvolvendo essa curiosidade, essa capacidade de aprender, de se perguntar, e estimulando isso nesse ambiente, que obviamente vai ter que estimular isso em algum ambiente universitário, né, um ambiente de faculdade, já é importante. Então, assim, quando eu olho para o meu passado, o conselho que eu daria não seria nesse sentido de como escolher. Eu acho que no final das contas eu fiz isso e eu acho que não foi errado, mas eu acho que algo que eu poderia ter feito melhor era ter me dedicado mais a esse tempo, né? Eu tinha 18 anos de idade quando entrei na faculdade, tem outras prioridades na nossa vida na época que a gente compete, então namorar, sair com os amigos, ter festas, né, viajar. Hoje, eu tentaria me dedicar mais, ter pego esses 4 anos que eu passei na universidade, ter dedicado mais a esse momento da faculdade, né? Não para aprender matérias só pelo fato de aprender matérias, mas para entender mais sobre elas, entender as aplicações dela, tentar entender como é que eu poderia ter, por exemplo, eu comecei a estagiar até razoavelmente novo. Eu tinha 2 anos de faculdade quando eu comecei a estagiar e trabalhar também em alguns lugares, né? Eu teria me dedicado um pouco mais. Os trabalhos que eu encontrei na época não eram associados à minha escola, né, que era engenharia civil. Só foi acontecer no último ano da minha faculdade. Eu teria, mesmo ganhando muito pouco nessa época, ter desenvolvido mais esse trabalho, eu ter encontrado trabalhos que fossem associados à minha faculdade para poder aplicar o que eu estava aprendendo. Eu acho que esse é um grande problema hoje das escolas em geral, que elas ensinam coisas para os indivíduos que é muito difícil você colocar em prática, né? Então, assim, essa conexão do que você aprende com o que você faz é muito importante, dá significado, dá propósito, porque você vê que tem uma aplicação real para aquilo. E eu deveria ter feito mais disso na minha época. Esse seria o conselho que eu teria dado para mim. Excelente. Mas eu quero te ouvir, Carol. Agora estou curioso para ouvir você. Então, a Carol do passado, se tivesse a visão desse futuro, eu teria pesquisado mais sobre carreiras, né? Hoje a gente tem um acesso muito alto a informações e a gente tem redes sociais, inclusive a gente tem uma rede social corporativa que é o LinkedIn, onde a gente pode se conectar livremente com pessoas com as quais a gente não conhece. E aí eu buscaria orientações de carreira, mentorias, e aquela pergunta da curiosidade, né? Puxa, eu vou prestar vestibular, né? Eu estou em dúvida sobre o meu futuro profissional e eu achei esse curso interessante. Você poderia falar um pouquinho para mim quais são os desafios que você enfrenta no dia a dia? Então, essa é uma primeira dica, né? Uma outra dica é você conectar a teoria com a prática, que foi um ponto que você trouxe. O quanto que é importante, tudo bem, a gente ser um aluno acadêmico, procurar excelentes notas, mas o quanto que é importante a gente procurar aplicar isso tão logo. Uma outra dica também seria estagiar o mais cedo possível. Né? Às vezes a gente, e aí eu vou falar um conselho que eu dou para pessoas que eu mentoro, às vezes a gente tem muita pressa de ter o diploma na mão, sem ter passado por uma experiência de estágio. A experiência de estágio traz para a gente a oportunidade de entender no dia a dia e na prática qual área daquela formação eu quero atuar. Porque, por exemplo, eu sou de RH, a área de RH tem múltiplas atuações. Tem recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cultura e clima, né? Tem agora o que a gente chama de People Analytics. Então, tem muitas frentes que eu posso entender com que eu quero atuar e o estágio é uma forma da gente experimentar. Uma outra dica também seria
procurar cursos alternativos que complementam. Então, às vezes, a gente tem a pressa de entrar já numa faculdade, mas a gente pode buscar cursos livres, por exemplo, a própria Faculdade Descomplica tem esses cursos, né? Que são cursos que te ajudam na prática a entender aquele conteúdo e ver se de fato seus olhos brilham, né? Por aprender sobre aquela profissão e praticá-la no dia a dia. E a outra dica é aventure-se, né? Então, a aventura está ligada justamente a essa dedicação que o Cláudio também trouxe no ponto dele, né? O quanto que nesse tempo, nesse momento, vai ser um momento de grandes sacrifícios e dedicações de tempo na nossa vida. Justamente porque a gente precisa conciliar estudo, a gente precisa conciliar trabalho, né? E a gente precisa se permitir. Então, eu ouvi esse conselho da minha irmã é da área de tecnologia, e eu era um pouco mais tradicional em mercado. Eu ficava assim, mas Karina, você está nesse estágio, você já vai para outra? Ela, Carolina, agora é a hora de eu experimentar e entender com que eu quero atuar, né? Ela é desenvolvedora em Ruby hoje, mas ela queria entender em outras empresas, porque não é só a sua área de atuação, mas também tem um segmento de mercado com o qual você quer atuar. Porque muitas das vezes, por exemplo, trazendo para o meu contexto, hoje eu estou numa empresa de tecnologia, né, que é a Descomplica, e eu gosto de atuar em empresas de tecnologia. Mas o RH ele atua em diversas outras empresas de segmentos diferentes. E é importante, né, eu entender onde eu me sinto feliz, porque onde eu me sinto feliz, eu vou florescer. Né, eu vou entregar melhores resultados, eu vou me impulsionar, eu vou me sentir desafiada, né? E aí são essas dicas que eu trago para vocês. Não entendam que a carreira é um movimento, como a gente disse ali no início, linear. É um movimento que vale sim você experimentar, você vai acertar, mas você também vai errar, e esses erros vão te trazer aprendizados, né? Vão te trazer ideias daquilo que vocês também não querem seguir, né? Daquilo que vocês não querem fazer. Então, esses são os meus grandes conselhos. Muito bom. Muito bom. E aí, Cláudio, eu tenho uma pergunta aqui do Isael Coutinho. Uhum. E a pergunta é o seguinte: qual conselho você daria para um jovem que quer entrar em uma faculdade para ser concluída daqui a 5 anos? Qual área seria ideal? Olha, assim, sempre a escolha... Vamos falar um pouco daquilo que eu falei, né? Prós e contras, né? O ideal, na minha cabeça, é escolher algo que você tem vontade de aprender. Por mais que isso vá mudar ao longo da vida, como é que você vai passar 5 anos no lugar se sacrificando a aprender algo que você não tem um mínimo de paixão só porque, de repente, isso é atrativo lá no mercado lá fora? Então, tome muito cuidado, né? 5 anos é uma boa parte da vida. Se você não tem o desejo e a vontade de aprender, você vai aprender para passar no teste, vai esquecer tudo depois, vai passar nos testes e esquecer tudo depois. Então, assim, onde é que a área que você tem curiosidade, que você quer se dedicar e que você tem um mínimo de afinidade? Essa questão de descobrir quais são as afinidades que você tem é muito importante, né? Eu nem uso o termo paixão, porque paixão é tão forte, às vezes paixão é tão cega também, né? Mas, assim, quais são as áreas que você gosta, que você, quando tem, você perde a noção do tempo porque você teve prazer fazendo aquilo. Então, é mais essa associação de afinidade e prazer com o que você está falando. Então, minha recomendação é não olhe necessariamente, obviamente você tem que pesar um pouco, mas não olhe necessariamente só para aquelas profissões que são as mais brilhantes lá fora. Né? Na época que eu fui escolher, por exemplo, ser advogado, né, para poder passar no concurso público, eu sou do Nordeste, eu sou de Aracaju, era algo que todo mundo queria fazer, medicina, odontologia, porque médico e dentista, pelo menos no Nordeste, era uma profissão que levava muitas pessoas a terem uma qualidade de vida muito boa depois, assim, profissões tradicionais influenciadas pela sociedade. Eu tenho certeza que se eu fosse num desses caminhos eu ia ser infeliz. Né? Não são áreas que eu tenho a paixão para aprender, para me dedicar, não era. Então a engenharia foi o mais próximo. Hoje eu não sou engenheiro, eu sou administrador, mas a engenharia me deu um monte de fundamentos importantes. Era muito próximo a questão de projetos, de precisa fazer algo, criar uma fundação antes de entregar outras coisas, a questão da lógica estatística, né, para fazer escolhas, né? Isso me ajudou muito na minha carreira, isso me levou para a administração, por outros caminhos, né, onde eu me dedico até hoje de diferentes formas, né, sem esquecer aquilo que eu estava aprendendo. Então, esse é o que eu falo, assim, escolha algo que vai te dar esse prazer de aprender, de se dedicar. Obviamente, assim, se você perguntar assim, quais são as áreas que não vão ter papel nenhum lá fora hoje em dia,
Todas as áreas têm papel. Você vê hoje, por exemplo, história, profissionais de história que estão ganhando uma importância enorme ao redor do mundo para poder ajudar governos ou empresas a tomar decisões sobre seus produtos, né, sobre grupos, quais são as novas tendências. A história, o passado explica muito o que pode vir no futuro, por exemplo. Assim, toda profissão tem uma aplicação se você acompanha como ela está se modernizando, porque ela está se transformando. Então, pense dessa forma, né? Pense dessa forma. Perfeito. Então, eu tenho uma pergunta do coach Regis Lima, que é a seguinte: Cláudio, em um mundo tão globalizado, onde o que mais se encontram são possibilidades de treinamento e educação, como você explica as empresas ainda afirmarem que existe falta de mão de obra qualificada? Muito bom. Olha só, tem vários aspectos dessa resposta. Um deles existem capacidades que são muito novas no mercado, que ainda a gente não teve condições de formar pessoas suficientes para poder atender a demanda do mercado. Vou dar um exemplo, né? Pessoas que desenvolvem ambientes em 3D. Isso é uma profissão que existe já há algum tempo, mas era muito utilizado para engenharia. Você vai construir um prédio, você precisa desenvolver o modelo 3D daquele prédio, né, para poder ter uma ideia de como você vai colocar as coisas, dimensionar. Mas era um grupo muito pequeno de pessoas. Agora, com o metaverso, isso está explodindo. Está explodindo e não tem pessoas suficientes para atender às necessidades de desenvolvimento 3D, de jogos, de ambientes para o metaverso, né, de experiências virtuais, e aí vai. Né? Então, assim, a falta de mão de obra qualificada aqui é simplesmente porque é algo novo, que existe muito mais demanda do que oferta. Então, a gente vai precisar formar muitas pessoas para ter lá. Isso é uma realidade. Quando as empresas falam sobre falta de mão de obra qualificada, pode ser nessa área, e aí eu posso incluir, por exemplo, profissionais de ciências de dados, profissionais de inteligência artificial, programadores, são todas áreas que a demanda é muito maior do que a oferta, né? E quem está escolhendo essas profissões encontra trabalho muito mais rápido hoje em dia, salários estão bons. Não vai ser sempre assim, mas isso está acontecendo hoje, né? Então, é uma verdade isso aí. Então, falta mão de obra qualificada, não por culpa da sociedade, não por culpa das universidades, simplesmente porque a oferta não está se desenvolvendo, a oferta não está se desenvolvendo na velocidade da demanda. Isso é um ponto. Agora, muitas empresas usam esse termo de uma forma mais genérica, que quando elas trazem indivíduos para a empresa, os indivíduos não estão tão capacitados para assumir os trabalhos que elas têm disponíveis lá. E assim, aqui entre nós, público, depois vai para o YouTube, e um recado para as empresas, isso não é bem assim. Isso sempre foi a realidade. As pessoas nunca vêm preparadas 100% quando vêm da faculdade. E mesmo que você tenha alguma experiência profissional, mesmo estagiando quando está na faculdade, cada empresa é uma empresa, cada função é uma função diferente, tem um tempo de aprendizado. E o que a gente tem visto nos últimos anos é que nunca se investiu tão pouco no treinamento e desenvolvimento de pessoas pelas empresas. Esse número, por mais que você veja um monte de comunicação que as empresas investem, quando você olha para o número agregado de desenvolvimento profissional, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, as empresas estão cada vez menos investindo nessas áreas. Né? Os números só vêm caindo ao longo do tempo. Tem muitas estatísticas que mostram isso. Isso é ruim, né? Porque o que acontece? O melhor campo de aprendizado da profissão é dentro da empresa. A empresa tem um papel social de desenvolver pessoas um papel para o negócio delas, desenvolver pessoas para executar as funções dela, que acaba sendo um papel social também, porque ela acaba desenvolvendo capacidades. Então, hoje, por exemplo, quem é da área de recrutamento sabe, muitas vezes quando a gente vai recrutar pessoas, a gente não está recrutando pessoas que têm o potencial para. A maioria das vezes quem já sabe fazer isso. Né? Então, você vê um monte de rouba-monte, que o indivíduo se desenvolveu, conseguiu naquela empresa um estágio para ser um programador, aí quando ele tem um pouquinho de experiência, o outro vem lá e toma dele, e essa empresa que tomou ele paga um pouquinho mais de salário, mas não gasta nada com treinamento. Né? Então, você vê cada vez mais as empresas querendo que as pessoas já entrem prontos para o trabalho, enquanto elas deveriam ter um pouco mais assim, não, eu posso trazer alguém que pode ter o potencial para realizar esse trabalho bem. Então, infelizmente, por vários motivos, a gente vê essa tendência das empresas investindo cada vez mais. Não são todas as empresas, mas, em geral, no agregado, isso é uma realidade. Essa falta de mão de obra qualificada, o ponto de vista deveria ser diferente, que assim, existe mão de obra com potencial suficiente para atender as nossas demandas, o que falta é um pouco de investimento das empresas, ou nossa,
das organizações, esse é o ponto de vista, para poder colocá-las elas operando da maneira certa, né? Isso investe em treinamento, desenvolvimento, tempo para levar o indivíduo até essa situação. Só para você finalizar esse comentário, isso é tão realidade, principalmente no Brasil. O Brasil, infelizmente, por causa da questão econômica que a gente tem passado nos últimos 10, 12 anos, a gente tem mais pessoas formadas com boas capacidades desempregadas do que empregadas. A gente tem um monte de gente que se formou, que pode virar uma geração perdida, né? Porque não encontrou trabalho qualificado para a formação que ela tem. Dizer que a gente não tem mão de obra qualificada é um equívoco. Tem muitas pessoas qualificadas lá fora, que vêm de universidades relativamente boas, que se dedicaram nos seus cursos, mas que não têm a oportunidade de colocar isso em prática e aprender. Ninguém vem pronto. Ninguém vem pronto desses lugares. Excelente, Cláudia. E uma das nossas grandes missões aqui, enquanto instituição, é propiciar empregabilidade, trabalhabilidade, né? Então, para a gente não quer só uma pessoa matriculada, uma pessoa aluna matriculada na faculdade Descomplica. A gente quer essa pessoa matriculada e atuando no mercado de trabalho. Então, esse é o nosso foco, porque a gente entende o quanto que a gente tem de oportunidade de transformar o mercado de trabalho. E aí eu queria concluir, né, esse nosso papo que está maravilhoso. Ficaria aqui horas conversando com você, Cláudia, falando um pouquinho sobre as carreiras do futuro. Você participou com a gente, né, como entrevistado, e aí eu acho que vale ouvir um pouquinho de você, porque eu vi ali, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Não, isso. E aí, vendo as carreiras do futuro, eu vi algumas carreiras um pouco curiosas, né? Por exemplo, a gente vê aqui a carreira de personal de saúde mental, mas pelo que você trouxe ali no início, e como o mundo está caminhando, né? Pós-pandemia, a gente vê o quanto que é importante ter profissionais qualificados nesse aspecto. Mas essa aqui me trouxe uma curiosidade, Cláudio. Personal treinador psicológico. Interessante. Essa aí já está acontecendo já há algum tempo e está explodindo em alguns lugares do mundo, que é o coaching, né? Por exemplo. Existem vários tipos de coaching, mas, por exemplo, tem algumas ferramentas online que você contrata pessoas para te ajudar em problemas, decisões que você tem que tomar, né? De problemas psicológicos que eventualmente você está passando. Não sei se seria um personal treinador, mas as características estão ali, né? Quando tem um coach, o coach é um personal trainer também, né? De uma certa forma. É uma das profissões que mais crescem no mundo é o coach, né? Não só por causa da questão de saúde mental, mas também porque as pessoas estão vivendo num ambiente mais complexo, que é mais difícil tomar decisões, que conversar com alguém ajuda, né? Ter alguém que possa abrir os olhos ajuda. E isso só deve crescer, O mundo não vai ficar tão simples tão cedo, né? Você falou bem, a pandemia só mostrou o que já existia, que era um problema de saúde mental enorme. A pandemia só agravou, né? A questão do burnout, ou do aumento de problemas psicológicos, já era uma realidade antes da pandemia, crescente, e explodiu. Então, obviamente, vai existir isso, né? Vai existir a necessidade para esse serviço. Perfeito. Você já trabalhou com algum nômade digital, Cláudio? Vários. Eu tenho vários amigos que estão trabalhando em diferentes partes do mundo, dependendo do mês que você liga a eles, né? Você liga para eles. Perfeito. A gente vai ter a pessoa curadora de imóveis para nômades digitais. Confesso que eu fiz um esforço para conseguir alcançar essa profissão na prática, mas eu fiquei um pouco ali no pause, né? Deu um bloqueio. Não, isso é uma possibilidade. Tem alguns casos hoje, mas são muito de elite, cobram uma fortuna para pessoas que têm acesso a recursos, né? Tá bom, eu quero passar um ano ao redor do mundo, como é que eu faço? Eu acho que a maioria do nômade digital hoje típico, ele se usa de instrumentos na internet para poder tomar suas decisões, né? Então, você tem várias plataformas que te facilitam escolher a casa, alugar, às vezes até comprar em outros lugares do mundo, né? Conectar. Então, você já vê isso acontecendo, não com um profissional necessariamente, mas com várias ferramentas, serviços, outros profissionais também, né? São coisas que são realidade, né? Pilotos de drone? Sem dúvida. Isso ainda já está crescendo muito.
Vai ser muito automatizado, mas precisa toda a infraestrutura de pessoas para fazer aquilo acontecer. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Até por lado negativo, você vê hoje na guerra da Ucrânia com a Rússia o quanto os drones estão sendo utilizados. Sim. Operador de frotas de caminhão autônomas e gerenciador de grids de energia. Que já existe. Eu tive com um grupo semana passada que já faz isso, né? Já opera grid de energia digitalmente, centralizado. Interessante. Perfeito. Então é isso, Cláudio. Queria abrir esse espaço para você também trazer algum ponto que você queira trazer a mais, ou compartilhar alguma ideia, alguma experiência que você acha importante ou relevante que esteja dentro da temática de hoje. Claro. Não, eu acho que o último ponto que eu colocaria aqui é que muita gente fica muito preocupada em relação ao futuro. Eu diria que vocês, se vocês puderem substituir um pouco dessa preocupação com a excitação de viver um futuro tão inusitado que vem pela frente, com experiências que você nunca imaginou ter vivido. Então, pensa dessa forma, existe um futuro brilhante aí pela frente, que a gente pode construir, e que vocês podem ter um papel muito grande se vocês se abrirem para aprender com ele, né? Muitas pessoas falam que a gente não vai ter mais só uma carreira ao longo da vida, a gente vai ter múltiplas carreiras. Eu sou um exemplo disso, acho que muitas pessoas são exemplo disso. Tem que estar aberto para isso, tem que estar aberto para experimentar, aprender, ter curiosidade, investigar, né, se jogar algumas vezes. Óbvio, sempre com senso crítico dos pontos positivos e dos pontos negativos que isso pode trazer, e tomando decisões, né? Vai ter um mundo de personal trainer, vai ter um mundo de outras profissões para ajudar você nesse caminho, né? Então, esse seria um pouco da palavra que você usou, Carol, que é se preocupe um pouco menos e se aventure um pouco mais, né? Então, essa seria a minha última mensagem para as pessoas que estão participando aqui. Excelente, Cláudio. Foi muito bom te ouvir e aprender com você também. Meu recado aqui para quem está assistindo a gente seja feliz, busque realização profissional. A gente sabe o quanto que a profissão está presente no nosso dia a dia. Como bem dito, né? Aventure-se e acredite no seu potencial. E tenha pessoas ao seu redor que te inspiram, que te motivam, que te elevam, né? Porque isso também é muito importante para que a gente se sinta cada vez mais desafiado e motivado. E invista em educação. É muito importante para que a gente possa transformar, né, a nossa realidade e a nossa sociedade. É isso. Bom, Carol, Cláudio, eu acho que desde que nós nos entendemos, né, enquanto pessoas, o futuro sempre pareceu ser uma preocupação. Mas pensar esse futuro também nos leva a lugares ainda melhores, né? Então, eu espero que o Cláudio e a Carolina, com todo o conteúdo e a experiência que eles trouxeram, tenham ajudado vocês que estão aqui conosco a verem um futuro não com ansiedade, mas como um horizonte mesmo, né? Ouvimos aqui que o futuro está aberto à criatividade, à diversidade, e que as mudanças, na verdade, elas são oportunidades para soluções que vocês podem trazer. Então, depois dessa discussão inspiradora, eu só posso agradecer imensamente ao Cláudio Garcia, a Carolina Brito, por nos armarem um pouquinho mais para o futuro das profissões, né? Eu vou me despedindo de vocês dois aqui com muita gratidão. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Carol. Obrigada, Renan. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado, Ana Clara, também. Muito obrigada, Ana Clara. Obrigada. E para vocês que nos acompanharam, o Clique Carreira segue com a programação até o dia 30/9. Então, para ficar por dentro da programação, acesse ciadetalentos.com.br/Clique Carreira. Aproveita e acessa também a plataforma, visitando lá o stand da Descomplica, porque lá tem um teste vocacional gratuito para vocês realizarem e mais materiais para vocês se autodesenvolverem. Então, obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Renan, posso só trazer um lembrete? Claro. Terça-feira que vem, às 11 horas, a gente tem mais palestras da Descomplica. Olha só. Então é isso. Na terça-feira que vem, não percam, gente. Que horas, Carol? 11 horas. 11 horas. Mais uma palestra da Descomplica. Então, até terça-feira que vem, às 11 horas. Eu vejo vocês lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.